Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, boas práticas e temas de carreira em vendas e marketing. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, que é o Account-Based Marketing, uma técnica de como fazer marketing quando se vende para uma carteira de clientes mais concentrada. E o nosso convidado para isso é o Luiz Piovesana, mestre no assunto e CMO da Nuvem Shop, unicórnio brasileiro de criação de lojas virtuais com mais de 100 mil lojas ativas. Muito bem. Puxa, Luiz, que prazer estar te recebendo aqui, cara. Eu já vi alguns conteúdos teus, estou super animado para a conversa. Como é que você está? Prazer, Rodrigo. Prazer, Lios. Muito animado falar de IBM. É sempre muito legal porque vai bem na essência do porquê que a gente precisa, uma empresa precisa escolher fazer isso ao invés de outras estratégias macro de marketing, e também porque a execução em si também traz vários desafios. Então, sempre gostoso de discutir. Você, Luiz, está tudo bem? Eu Tá tô animado? empolgado, porque eu achava que o Luiz ele era só mestre em bateria, mas aparentemente você é mestre em account-based marketing também, né? De futebol americano. A gente está tentando. Futebol americano eu sou bom de assistir. Jogar, infelizmente, não tive Legal. oportunidade. Eu tô empolgado também, Rodrigo, porque depois que a gente bater esse papo aí de account-based marketing, o Luiz vai fazer um solinho de bateria para todo mundo que tá assistindo a gente, então fica até o final, porque vai ser só no final. A promessa é dívida, né? Exato. Então fica bom que você já avisou a turma aqui, né? Então o Luiz já vai se preparando ali. Vai pensando em qual que é o repertório aí, Luiz. Mas é no final, só para quem fica no final. Luiz, você tá fazendo overselling aqui, cara. Mas enfim, não vou contar que é mentira aqui. Vai que o Luiz anime e faz um solo de bateria. Exato, né? exato. Seria legal. Legal. Muito bem, antes da gente começar, é importante falar, né, que esse podcast, o Raise the Bar, ele é oferecido pelos Seus Careers, que é a aceleradora de carreira da The For Sales Company, que desenvolve conteúdos e programas para otimizar carreiras em vendas e marketing. Então, para quem não conhece ainda os Seus Careers, vale a pena dar uma pesquisadinha ali no LinkedIn, no Instagram e seguir a empresa por lá. Agora sim, entrando no assunto, Luiz, para começar, conta um pouquinho mais sobre o que é o Account-Based Marketing, para a gente nivelar conhecimento de todo mundo que está acompanhando, e por que ele tem ganhado tanto destaque nas rodas de conversa sobre marketing nos últimos anos. Vamos lá. O Account-Based Marketing, né? Marketing baseado em contas, um termo que ninguém fala, porque o inglês fica muito mais bonito. Basicamente, eu gosto de falar a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta é que é uma forma de você fazer marketing nichado muito bem feito, e você entendendo por que os processos de marketing, por mais que sejam os mesmos, né, as atividades, você executa de forma diferente as mesmas coisas, porque você tem esse universo de contas finitas, né, esse universo limitado de potenciais clientes. Então, é uma forma de fazer marketing nichado. Tá? A resposta longa, e obviamente aí também tem muito a ver com o porquê disso está tão vivo e sendo discutido já nos últimos anos, e vai seguir crescendo na minha visão, é porque, de um lado, você teve o avanço aí ao longo dos últimos 20 anos de marketing digital, que permitiu aí a criação da estratégia de inbound marketing, então você fazer conteúdos, você trabalhar junto com o Google, você adquirir gente, botar no funil e fazer esse funil andar, ser qualificado para eventualmente virar cliente. Só que isso, com o aumento de competição, principalmente o aumento de competição e a maturidade das ferramentas, fez com que, ao longo do tempo, quem vende para um nicho, né, para um público mais seleto, e normalmente esses grupos seletos são de empresas um pouco maiores, que conseguem pagar um ticket um pouco mais alto, senão não valeria a pena você vender para um número tão pequeno de potenciais clientes, o retorno começou a ficar cada vez menor. Por quê? Você não tem um volume gigantesco de potenciais leads para entrar no seu funil e serem qualificados e, eventualmente, irem para vendas, né?
Então, a gente começou a ver também uma perda grande de eficiência, né? Então, o número que Gartner e Forrester falam por aí é que de 1 a 2% desses leads, quando você trabalha inbound, vendendo para enterprise, só 1 a 2% vira de fato cliente. Ou seja, você pode pensar, 1, 2%, você pensa em todas as conversões, é ruim, mas poderia ser pior, tal, né? Talvez. Ou você pode pensar que 98% de tudo que seu time de marketing faz, sendo bem simplista aqui, né, porque tem outras coisas, tem marca, etc., mas vamos ser simplistas e falar em geração de demanda, 98% do que você faz é lixo. Então, esse é um ponto. E isso leva a um segundo porquê, como consequência, que é muito importante, que é um desalinhamento entre marketing e vendas. Então, tá lá o vendedor louco para vender, para atacar a próxima oportunidade, e chega em marketing e fala, me manda lead. Aí marketing fala, te mando um monte de lead e você não trabalha neles. Só que marketing está trabalhando com leads ruins, está gerando leads ruins, ou uma densidade muito ruim, né, quando a gente fala em qualidade dos leads. E do outro lado, vendas acaba indo buscar diretamente as oportunidades e leads por si só, porque começou a ter esse ciclo vicioso aí de falta de adequação. Quais são os processos, né? O que se torna mais importante ou menos importante, né? Comparando o marketing convencional com account-based marketing? Vamos lá. Para mim, a resposta disso, seja no tradicional, seja no inbound, seja mesmo no ABM, para mim a resposta é sempre trabalhar a partir do fundo do funil, né, do fim do processo de marketing, mas trabalhando lá junto com vendas. Se você não tem muito bem alinhado com vendas, qual é o perfil de cliente, que tipo de cliente a gente vai querer agora, para qual linha que a gente vai expandir, nada do que você faz em marketing importa, porque se você não tem esse perfil de cliente muito bem alinhado, todo o resto vai ser na sorte, né, de encaixar ou não encaixar, ou encaixar bem, encaixar mais ou menos. Então, esse é o principal ponto de alinhamento para começar e definir qualquer coisa que você vai fazer em marketing, ponto. ABM, inbound, qualquer coisa. O que muda depois disso, tá, para o processo? Entendendo quem que é esse perfil-alvo, e aí depois você fazendo os desdobramentos, né, onde estão quais são as personas desse perfil-alvo? Onde estão essas pessoas? O que é mais importante para elas? Como que é a rotina delas? Como que é essa jornada delas de compra? Todo o resto depois vai depender exatamente disso. Então, se você trabalha numa empresa que tem um sistema, tem uma estratégia inbound, vai encaixar mais, isso também vai acabar ditando todo o resto que você faz. Como em ABM, normalmente o que acontece você vai ver que você vai ter canais, ou que você vai ter que nichar muito bem, né? Vai ter que reduzir muito bem. Você vai fazer online, marketing digital, né? Comprar ads online. Muito provavelmente, se você faz ABM, o LinkedIn Ads, se você vende para grandes empresas, vai servir muito mais do que você fazer Facebook Ads. Você fazer Google Ads, você pode até trabalhar porque você trabalha muito mais com a intenção das pessoas. Mas também você não vai ter volume, então você tem que garantir algumas coisas lá e fazer. Você vai fazer branding, mas você não vai fazer branding e comprar, sei lá, um monte de banner por aí, ou outdoor, né, ou rádio, ou um patrocínio de um negócio que vai um monte de gente. Para mim, você tem duas coisas que são muito importantes quando você vai decidir o lugar de fazer as coisas, né, para IBM, para tudo, mas aí IBM isso fica muito mais notório. Uma que eu entendi isso quando eu fui começar a escolher eventos para patrocinar, e aí a gente foi botando isso nacional. Ou uma parcela muito grande das pessoas que estão lá, estão vendo aquilo, né, eu estou participando, vamos supor, um evento, são do nosso alvo, então, mais de 60% das pessoas aqui são nosso alvo, eu tenho que estar lá. Ou é um evento muito maior, e meu universo é bem menor do que o tamanho desse lugar que eu quero atingir, mas eu sei que 100%, tenho certeza que 80% do meu pool, né, de potenciais clientes está lá. Eu consigo filtrar e segmentar bem dentro desse lugar? Sim. Beleza, vamos estudar como fazer isso de uma maneira que seja economicamente viável. Eu posso garantir que todos os meus clientes estão vendo o Jogo do Brasil? Talvez uns 80%. Eu vou botar publicidade lá? Não, porque economicamente não é viável. É um canhão para você acertar duas mosquinhas. Beleza, tem N coisas que você pode discutir em cima disso, entender como fazer, mas o racional macro é mais ou menos nessa linha, né? Então, a partir do momento que você vai decidindo isso,
tudo começa a fazer mais sentido. Então, vou dar um exemplo da empresa que eu trabalhei antes. A gente patrocinava um evento de CIOs na Bahia. Então, lá, assim, 95% dos participantes desse evento eram potenciais clientes nossos. Então, fazia sentido a gente criar relacionamento, por mais que não tivessem prontos para comprar. Então, a gente foi fazendo... Era um espaço em que a gente investia parte de branding, porque a gente queria que a nossa marca ficasse marcada. A gente investia em ter conteúdo nosso na plenária, ao invés de ser algo mais selecionado. Mais para frente, o pessoal que ficou lá investiu em fazer publicidade no aeroporto, exatamente nos períodos que o pessoal estava chegando e saindo, porque era na Bahia, então todo mundo viajava para lá. Então, aí fez sentido essa experiência toda. Então, o investimento de branding era exatamente onde a gente entendia que as pessoas com certeza estariam. Ponto. Fantástico, fantástico. Para a gente seguir aqui para os pilares, porque eu acho que o Luiz ele já deu os pilares e vale aprofundar, mas vale uma recapitulação aqui, né, Luiz e Rodrigo? O Luiz traz para a gente, então, que o account-based marketing ele é importante, o motivo dele ser importante é que você concentra todos os seus recursos naqueles clientes que, de fato, vão te trazer maior retorno e tu deixa todo um lixo, como você bem definiu, né? Ruído, vamos chamar de ruído. Vamos chamar de ruído. Elegante, que elegante. Deixa o ruído de lado, né? E foca em quem te traz um som de qualidade. Né? E começa-se pelo final do funil, né? E acho que esse é um ponto interessante aqui, né? Quando a resposta da pergunta que eu fiz foi: você tem que se conectar, a equipe de marketing precisa se conectar com vendas, porque vendas está lá no final do funil, ele sabe quem são os clientes que estão comprando de fato, né? E são eles que, em conjunto com o marketing, vão para o primeiro pilar, para executar o primeiro pilar, que é segmentar essa base de clientes. Estou correto, Luiz? Exatamente, exatamente. Inclusive, eu falo que a conexão de fundo de funil, né, base de funil, vamos falar assim, ela não é necessariamente só com vendas. Às vezes é você olhar também, não só entender os melhores deals fechados, mas dentro de casa, né, Customer Success, enfim, quem cuida dos clientes. Quais são os clientes que têm mais sucesso com a proposta de valor que a gente entrega? Quais são aqueles que deram churn no final do primeiro contrato e não queriam ver a gente pintado de ouro, entendeu? São todos esses inputs, tanto o time de vendas quanto o time que cuida do cliente lá no dia a dia, que acaba ajudando bastante nessa definição do perfil ideal de cliente. O ICP, fala-se muito disso. Interessante porque é um account-based marketing qualificado, né? Quer dizer, quais das contas chaves que eu vou abordar que me geram mais valor. Não é só o quanti de contas chaves, né? É fazer essa passo além de quali, né? Exatamente. E, Luiz, vou te fazer uma pergunta aqui um pouco, talvez, difícil de improviso, tá? Para você improvisar, mas que eu acho que pode orientar muito bem aqui a nossa audiência. Que seria quais as premissas / pilares de sustentação para atuar bem em account-based marketing? Se você definir assim regras da constituição do account-based marketing. Vamos lá. Para mim, o primeiro ponto é você estar muito bem conectado ao time de vendas. Porque se a gente está falando aqui que o objetivo é entregar leads de maior qualidade para vendas, né, o objetivo mais funcional do negócio, beleza, você vai trabalhar marca, você vai trabalhar conteúdo com esse universo alvo, etc. Mas se você não estiver bem conectado com vendas, nada disso vira verdade, você continua tendo muito desperdício na principal parte, né, nessa passagem de bastão. Então, para mim, o primeiro pilar é marketing vendas, trabalhando, se sentindo como um time só. Então, por exemplo, eu já vi organizações que começaram a fazer mini squads de go-to-market misturando uma pessoa de marketing, de geração de demanda, com uma pessoa de vendas. Às vezes era para uma geografia, às vezes era para um segmento específico que eles atuavam em conjunto, né? Então, um trabalhando melhor nas plays de como gerar essa demanda e o outro já conectando direto para seguir, né? Então, isso é uma evolução de você garantir que você está trabalhando junto e que se sentem como um time só, né? Esse é o primeiro pilar. Para mim, tem um segundo pilar que e aí eu falo muito direcionado às pessoas de marketing, que assumam que a gente não estava fazendo um bom trabalho antes, que a gente estava gerando lead lixo. Então, internaliza, assume, e a partir do momento que você se predispõe e se coloca de uma forma mais vulnerável, fica muito mais fácil de você se conectar com vendas. Tá? Então, esse é um pilar, apesar de ser um pré-rec, ele também é um pilar, porque para mim tem um segundo passo aqui, que não pode existir
uma rotina de vendas que não tem agente de marketing, porque se a gente não está aprendendo o tempo todo lá, como que estão acontecendo as conversas, que feedbacks a gente tem tido, o que está fechando, o que não está fechando, e voltar isso para trabalhar em marketing e reabastecer todo esse conhecimento de jornada também não adianta. Então, assim, qual que é o meu ponto aqui? Tanto tem esse reabastecimento, mas também tem uma segunda linha que a gente tem que pensar nesse processo, né, e tem que facilitar também o processo do time de vendas trabalhando com as oportunidades. Não adianta a gente encher de oportunidade boa e depois deixar a pessoa de venda solta. Então, eu falo que a pessoa de marketing, quando ela tem um time de vendas que vai lá fechar o ciclo de compra do cliente, ela tem que ter um nível de empatia duplo. Porque tem que ter empatia pelo cliente, porque senão você não consegue se posicionar e se colocar e se comunicar com o seu cliente. Mas se você não tiver uma empatia muito forte pelo dia a dia, pela rotina da pessoa de vendas, você também vai falhar nesse elo fundamental para que o cliente possa entrar. Para mim, eu fico muito focado nesses 2 pontos, porque normalmente é o primeiro passo, porque depois, a partir disso, você vai criando o perfil de cliente ideal, você vai discutindo, mas se você não cria esse tipo de conexão, e você como marketing não dá o braço a torcer e se abre, a chance de dar errado logo no começo é gigantesca, tá? Então, para mim, a principal dica para começar é trabalhar nesses fundamentos. Tem outras coisas que você pode pensar depois, ligadas ao que eu comentei de, agora como que eu levo isso para frente, como que eu estabeleço essa persona e fico fanático em entender qual que é a rotina dela, né? Isso você faz em marketing como um todo. Essa pergunta que eu ia fazer para avançar os pilares aqui, Luiz e Rodrigo, tu sugere ou tu implementa alguma metodologia para segmentar a base de clientes, para definir essas personas, né? Ou, enfim, para entender, né? Ter critérios, né? Ter variáveis. Lewis, eu queria propor o seguinte, cara, para a gente, como é um tema novo para a maioria da audiência, ou quase novo, eu queria pedir para o Luiz, antes da gente entrar nas execuções chaves, né, dentre as quais, né, definir persona, eu queria que ele falasse um roteiro de planejamento ideal para o ABM, para a gente entender quais são as etapas e eventualmente começar da primeira para a última, entendeu? Fazer meio que um trilho. Tá? Perfeito. Que deve ficar bem organizadinho, quase que um playbook aqui para quem tá assistindo, né? Boa, vamos lá. Eu já dei alguns spoilers, então acho que é legal organizar a gente ficar voltando para isso. Primeiro ponto, são 5. Primeiro ponto é o ICP. É você saber quem é seu perfil de cliente ideal. Tá? E aí, como eu falei, isso é você entendendo com vendas, né, quais foram as melhores vendas, né, o melhor fluxo comercial, quais foram os piores, quem são os melhores clientes, quem são os piores, e você conseguir entender isso, para ter tanto o que você precisa ter, o que esse cliente precisa ter, o que esse cliente precisa não ter também, para você poder fazer esse mapeamento de fora, né? Essa é a base para você poder mapear o seu mercado, você ter uma lista nomeada, né, você ter identificação de quem são os potenciais clientes. Beleza, esse é o primeiro passo, ICP. Segundo passo são as personas. Normalmente, quando você vende para empresas um pouco maiores, a decisão não é tomada por uma única pessoa. Pode ter uma pessoa que tem maior peso, mas você pode pensar tanto no modelo de empresas mais complexas, com estrutura matricial, em que você tem, de fato, várias decisões sendo divididas, seja decisão financeira, decisão de escopo, ou você pode pensar naquele mais tradicional de vendas, que é o decisor financeiro, o usuário, o decisor de negócios. Então, tem algumas possibilidades e tem que entender o que faz mais sentido para o teu negócio, tá? Então, personas, ICP, segundo, personas. O terceiro é entender, você já entendeu a persona, agora, o entendimento de persona, e bate muito com esse terceiro ponto, que é quais são os conteúdos que eu vou poder usar, e conteúdo não penso só em conteúdo escrito, eu penso em chamadas, eu penso em pain points, eu penso em vídeos, eu penso em influenciadores, penso em, inclusive, canais. Então, como que eu, a partir do entendimento da jornada dessas pessoas, né, das dores que ela passa, dos anseios, como que eu vou entendendo quais são os conteúdos que movem a agulha para ela, né, quais são os temas que movem a agulha, para que eu tenha essa jornada mais mapeada e eu consiga
ter um desenho de como que eu preciso, do que eu preciso fazer, entregar para ela para poder influenciá-la, né? De onde eu preciso estar também, tá? O quarto passo é você falar, ok, eu tenho entendimento, eu sei quem são as empresas, eu sei quem são as pessoas, eu sei quais são as principais dores. O quarto passo é você, de fato, garantir, meio que a execução do terceiro, né? Você executar esse conteúdo, você botar ele para testar, você fazer alguns encaixes mais individuais para você entender que, tá fazendo sentido essa jornada. Então, agora é exatamente um ponto de você testar se esses conteúdos têm fit, não tem fit, como você melhora isso, né? Você entender se os canais que você escolheu também estão fazendo sentido ou não. E o quinto é você pegar esses pontos 3 e 4 e pensar a gente chama de execução de plays, né? Então, você entender, então, para eu chegar nesse objetivo X, que a gente já pode falar um pouco mais sobre isso, eu preciso fazer com que essa pessoa, primeiro, eu preciso ter o contato dela, que teoricamente eu já tinha. Segundo, eu preciso saber que ela precisa saber que eu existo, porque quando eu mandar uma mensagem para ela, não pode estranhar e me ignorar de cara. E eu preciso estabelecer esse canal de comunicação, né? Eu vou usar o quê? LinkedIn, vou usar e-mail, vou usar WhatsApp, eu vou fazer esse contato via evento. E normalmente é uma sequência de vários touchpoints, é uma sequência de touchpoints que vão te ajudando com engajamento, e esse engajamento você consegue através de entregar determinadas pílulas de conteúdo, seja um conteúdo que é uma conversa, seja um conteúdo que é uma palestra super inédita, um baita valor, seja um banner passar na frente dele, da sua marca, e dar esse reforço. Falando coisas aleatórias, tá? Mas a gente pode ter play, que é de agendar uma reunião comercial, essa aqui mais sai, porque normalmente a pessoa de marketing que trabalha com a IBM sempre vai ter a meta lá em cima dela de novas oportunidades criadas, mas tem várias coisas anteriores e que você vai entendendo como que esse funilzão está andando, né? Esse funil de marketing e vendas. Você tem, eu quero levar pessoas para o evento. Então, você tem um objetivo de garantir que a pessoa sabe que o evento existe, que ela entende quem vai estar lá e que ela se compromete a ir, ou a pagar o ingresso, ou a estar presente, enfim, tem N formatos. E a partir, então as pessoas estão no evento, agora vão ter uma play de saber que vendedor ou que pessoa vai falar com cada pessoa lá-chave no evento, garantir que ela está tirando o máximo daquilo, que tem alguém não deixando ela sozinha, e que a gente vai conseguir engatar numa conversa que a gente vai poder desenvolver depois comercialmente. Pelo que eu estou entendendo, é construir uma armadilha. Não, essa é agradável. Porque eu estou usando uma expressão aqui, mas, tá com uma cara de emboscada o account-based marketing, né? Você escolhe a vítima, daí você entende... o funil invertido isso, né? Até quem está falando de funil de inbound, né? Que é um tamanho tradicional, você tem um funil invertido, que você começa selecionando, depois você vai imputando conhecimento, conteúdo, influência, para que você tenha aí um aumento de chance dessa pessoa de fato virar, essa empresa, né, virar um cliente depois. Ô, Luiz, mas é isso. Eu fiquei curioso para perguntar para o Luiz, ver o que você acha. Um case emblemático de account-based marketing para ilustrar o poder que tem essa ferramenta. Fantástico, ótimo. Eu tenho algumas perguntas para ele aí, mas vamos começar por isso. Meu papel é dificultar a vida dele, então eu estou entrando com as perguntas difíceis. O Luiz falar de case dele é difícil? Não, o cara tá cheio de case, Rodrigo, tá cheio de case. Eu prefiro falar de case meu mesmo, porque eu tenho certeza que aconteceu. do que eu tô falando. Depois a gente vai tirar a referência desses cases, hein, Luiz? A gente vai investigar a fundo, tá? E o nosso papel de especialista em carreira é fazer investigações sobre fatos e dados, né? Então, só para deixar registrado aqui. Exato. Mas vai lá, Luiz. Só para comentar da armadilha que o Rodrigo comentou e conectando o ponto anterior, né? No fim das contas, o que você está tentando fazer com a pessoa que é uma persona dentro de uma empresa-alvo é que ela cada vez mais confie em você, e em troca dessa confiança, o que você está entregando, né? Você tem que agir como uma pessoa normal, você não vai ganhar essa confiança do dia para a noite, em uma play, em um conteúdo, né? Isso não acontece. Então, você está entregando conteúdo, você está entregando valor, o caminho natural, se você está fazendo um bom trabalho, é você virar um trusted advisor, né? Você virar quase um conselheiro
sobre aquele assunto com ela, que é o que você quer. Você quer que a sua empresa, a sua marca, você seja visto como alguém que essa pessoa, essa empresa vão poder confiar referente àquele assunto. Esse é o objetivo, porque por mais que a pessoa confie em você plenamente, não necessariamente ela vai estar no momento de compra. Mas se ela tem um perfil ideal de cliente, aí vai ser uma questão de timing. E você pode ajudar a acelerar esse timing. Você pode resolver se o timing já estiver lá, e você já tiver esse nível de engajamento e de confiança. Mas no final é todo um jogo de confiança. Por mais que seja B2B, e isso eu aprendi numa aula há relativamente pouco tempo, a decisão, o peso emocional versus racional em decisão, ele é muito mais forte no B2B do que no B2C. Por quê? Pelo tamanho da decisão envolvida. Então, o nível de confiança que a sua marca e o seu vendedor que está lá representando a marca nesse contato, seu vendedor ou a sua pessoa que está fazendo os touch points, né, tem que acabar representando para a pessoa tomar uma decisão que de dezenas, centenas de milhares ou milhões de dinheiros, isso é muito forte. Então, a parte emocional, ela é essencial. E depois a pessoa racionaliza o porquê ela está escolhendo. Mas a primeira conexão, no fim das contas, é emocional, tá? Então, isso é sempre importante, porque vão ser pessoas. Não importa se, a gente já falando em vender para grande empresa. São pessoas tomando decisão. Tá? E o account-based marketing pode ser também, imagino eu, aplicado a uma venda de um avião, do helicóptero, porque é account-based, né? Você tem lá pensa um corretor de imóveis. É. Corretor de imóveis, que vende para pessoa física, imóveis de luxo, sei lá, de luxo, por exemplo, indo para um caso mais extremo, né? Talvez essa pessoa faça 1, 2 vendas por mês, se muito. Mas são 1, 2 vendas que por pessoa, né? Por corretor, por exemplo, corretora. Perfeito. Boa. E agora falando do case aí do Skoll, qual o case que você traria para ilustrar o poder que inverter o funil do contrário, né? Trabalhar account-based gera, né? Boa. O case mais legal que eu posso passar é da empresa que eu estava anteriormente, que é a Sensidia. Eu estive lá de 2014 a 2019. Começamos a trabalhar com IBM no final de 2016. No final de 2017, eu parei para organizar a casa e ver os efeitos, né? Quais foram os principais números dentro desse 1 ano de operação? E depois, meio que esses resultados, o time conseguiu manter ao longo do tempo. Então, foi uma forma de a gente conseguir rebalancear os números e depois foi uma questão de a gente seguir aumentando o volume, tá? O que a gente conseguiu fazer, primeiramente? A gente levou a nossa taxa de conversão de uma oportunidade aberta para um novo contrato fechado de 12,5% para 25%. A gente também levou o tempo, né, de fechamento de 7 meses e meio para 4 meses. Então, quando você pega essas duas taxas, você tem uma melhoria de eficiência aí mais ou menos de 4 vezes, o que é bastante coisa para um ano. Então, sem ter outros grandes investimentos de gente ou mesmo de marketing diretamente para gerar mais oportunidades, a gente conseguiu aumentar bastante o output de novos contratos, o que é bem legal. Tá? E a rapidez como esses contratos fecharam, né? O que impactou certamente no fluxo de caixa de vocês. Exatamente. Mais dinheiro, mais rápido. Era uma empresa que não tinha venture capital na época, então isso obviamente também acaba tendo um peso bastante grande lá. Hoje já tem venture capital, está em outro patamar, o que é super legal. Você falou do Quali, né? E falando de Quanti, qual foi o efeito Quanti? Esse é Quanti, né? São números diretos aí de impacto. Que aumentou a conversão e diminuiu o tempo, né? É verdade, Exato. É Quali, né? São 2 Quanti. Estamos trabalhando uns conceitos aqui de improviso, né? Mas que outros números ilustrariam a capacidade de growth do IBM, né? De gerar crescimento exponencial para o negócio? Para mim, esse é o principal efeito. A partir do momento que você entende a repetibilidade, e para mim, esse é o ponto essencial de growth em qualquer linha, tá? Se você está falando de produto, ou você fala de product-led, ou de marketing, sales-led, a partir do momento que você tem repetibilidade, você consegue. E a repetibilidade, e aí, vamos deixar os números que eu comentei um pouco de lado. A repetibilidade, ela está mais no quali, né? A gente tem entendido o mecanismo. Então, o que a gente fez que funcionava muito? Primeira coisa,
vendedor não prospecta. E chegou nisso do dia para a noite? Não chegou nisso do dia para a noite. Porque a gente estava saindo do mundo em que a gente mandava um monte de lead ruim e para um momento que a gente estava mandando muito menos leads, só que leads sempre bons, sempre pré-acordados de quem eram os alvos. O que isso acontece? Então, isso tem 2 efeitos, tá? Um vamos pensar já lá para o final do ano, né? Não no processo de o vendedor parar de prospectar e focar mais nas oportunidades chegando nele. O vendedor para de ter que gastar o tempo dele em atividades que são muito distintas entre si, né? Dele ter que ficar mapeando, entrar em contato, esperar a resposta, insistir, versus o processo de closer, né? De pegar uma oportunidade, entender as necessidades, as dores, entender timing, levar pré-venda, trabalhar contrato e fazer esse cliente virar, essa oportunidade virar um cliente. Então, tem a especialização do processo do vendedor, né? O quanto de tempo ele pode botar na principal missão dele, que é fechar contrato. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele tem exatamente a ver com isso, né? Então, o fato de as oportunidades estarem 100% geradas lá, você faz com que, como eu falei antes, o time comercial esteja mais especializado e focado nisso. Então, não tem muito milagre, né? De um lado, você tem não gastando tempo com outra coisa, e do outro, conseguindo se especializar e fazer aquilo que ele precisa fazer, aquele core, fazendo melhor. Tá? E aí, a partir do momento que você entende essa divisão de processo e especialidade, e você também tem acordado quais são as empresas, as contas, né, que a gente vai correr atrás, aí sim você consegue começar a entender como surgiu, porque agora o processo que antes estava fraco, né, estava quebrado, né, a gente gerava lead ruim. Vendas não trabalhava nesse lead, a gente não sabia se ele era ruim, se não era, marketing não tinha feedback. Vendas ia lá tentar resolver tudo sozinho, né, botar a camisa 10 e tentar fazer tudo sozinho, segurando a bola. Agora você já analogia sabe... com futebol agora tá um pouco ruim. Tá triste, né? Tá triste, tá doída, mas vamos lá, a vida segue. Boa. E aí, você acaba tendo... você não sabe como fazer esse negócio fluir. A partir do momento que você tem o alvo adequado, você começou a gerar oportunidades e você consegue converter as oportunidades em vendas, começa a ser um trabalho de você, beleza, quais são as ações que geram mais oportunidades? Como eu faço mais disso? Então, no caso da Sensid, a nossa estratégia de marketing começou a ficar embasada em eventos. Eventos saiu de 15%, 20% do nosso budget para 60% do nosso budget. Interessante. Tanto eventos patrocinados quanto eventos próprios. Por quê? O nosso evento próprio a gente conseguia garantir a essência do conteúdo, quem falava, quem não falava. Incluindo clientes, que a gente entendeu para nossas pessoas que eles falarem em eventos, sejam nossos, ou até da gente ajudá-los a falar em outros lugares, mesmo que fossem, tivessem relacionados a cases que a gente estava lá envolvido, isso para ele era um valor gigantesco. Então, a gente também começou a investir nisso. Então, a gente foi entendendo taticamente, né, o que funcionava mais, garantiu que as estratégias tinham nossa melhor energia e os melhores recursos, e mais dinheiro, e mais budget, quando era necessário, para fazer isso fluir cada vez melhor. Então, esse é o quadro, né? Foi dividir melhor os processos, né? Quem faz prospecção, quem faz closing, e quem são, qual público-alvo a gente está trabalhando, esse foi essencial para a gente chegar nesses números. Então, a gente multiplicou nosso output por 4, de um ano, e a partir disso, a partir de 2018, a gente começou a botar mais lenha na fogueira para poder multiplicar também os números. A gente tinha um mecanismo que unitariamente já estava muito mais bem azeitado, já funcionava melhor. A gente sabia que a gente podia botar mais lenha e começou a dar problema lá para o sucesso, que aí melhora, etc., produto, né? Todo ciclo de empresa, eu considero que tem uma linha de produção, em que a partir do momento que você aumenta a eficiência em um dos pontos, o próximo vai ter um problema maior de entrada, de fluxo de entrada, ele vai ter alguns problemas no começo, até que ele aprenda a lidar com aquele fluxo maior, e aí o próximo estágio vai começar a ter mais problema, né? Então, o maior problema que eu queria causar era: precisamos de mais vendedores, não estamos dando conta de tanta oportunidade. Esse era para isso que eu acordava todo dia, assim. Esse era o desafio que eu me colocava. Eu quero causar esse problema. Claro, não era só isso, eu queria fazer a empresa crescer, entender tudo isso, mas
se eu penso na prática, eu queria aumentar meu número de oportunidades por semana para eu começar a ver que tem um URL na frente e precisaria aumentar o número de vendedores. Fantástico. Ô, Rodrigo, eu estou aqui pensando no seguinte. Luiz, nessa altura, tá claro o que é, né? Qual que é a jornada, quais são os ganhos que se tem nisso, né? Mas eu estava refletindo aqui, especialmente nesse case que tu trouxe, nessa especificidade de eventos que tu trouxe, né? Para 2 erros que, na minha visão, eu vejo as empresas cometendo nessa pauta, né? Primeiro, quando você fala que a gente passa a ter uma postura de ser mais conselheiro do que está querendo vender para o nosso cliente, né? Instintivamente eu penso em conteúdo, né? Eu estou pensando em gerar valor para o meu cliente ao ser conselheiro, levando conhecimento para ele, né? Aportando conhecimento para ele. Isso vem por meio de conteúdo, né? Aí que eu vejo os 2 erros sendo cometidos, né? Primeiro é fazer o conteúdo antes de entender como o cliente consome conteúdo, né? Então, não, beleza, tem que fazer conteúdo. Aí sai fazendo conteúdo. Mas tu nem sabe exatamente como o teu cliente consome esse conteúdo, aonde ele consome, em que período do dia, com qual intensidade. Não faz esse trabalho que vem antes, que você citou na jornada, né? E o segundo erro que eu gostaria que tu comentasse é testar caro, né? Apostar numa bala só. Não, então é evento. É evento e vamos aqui botar uma grana, 100% do nosso budget em evento. E vamos fazer isso, tá? Então eu vejo esses 2 erros. Fazer o conteúdo antes de entender como o cliente consome o conteúdo, e o segundo é testar caro. Você concorda comigo? O primeiro, sim. O segundo, acho que a gente tem que amadurecer aqui o pensamento, tá? Vou falar do primeiro, primeiramente. Sim, não tem como concordar mais com você sobre o primeiro, tá? Até que, o que acontece normalmente nesses casos, e foi exatamente o que eu vivi lá na Sensidia e também na Nuvem Shop, até porque a gente tem business units e tamanhos de clientes bem diferentes, existe muita coisa que a gente tenta aproveitar de um para o outro, mas não é necessariamente o consumo, não é da mesma forma, as dores são diferentes, então tem um limite bastante claro de como se aproveita um para o outro, em termos de tamanho de cliente, no meu caso hoje. Mas no caso da Sensidia, né? Por que a gente fez esse erro lá? A gente começou com uma estratégia inbound. E é muito normal hoje, quem começa em IBM, ter tentado fazer inbound antes. Muito, muito normal, assim, 80% dos casos. Então, o que você tenta fazer? Você tenta reaproveitar muito do que você fez antes, para não jogar fora, para falar, não, a gente não fez a coisa à toa, a gente estava aqui, ó, se adiantando. E não era isso, né, na verdade. Mas várias vezes vai dar certo, né? A não ser que o time tivesse preso numa bolha muito longe de tudo, o conteúdo vai ter alguma ressonância com o público-alvo, tá? E isso, talvez, alguma forma de você entender se estava tendo ressonância ou não, é você ver se os resultados de SEO, né, de tráfego orgânico, estavam subindo ao longo do tempo. E por mais que você não faça uma otimização super grande, etc., se você está falando algo feito por um humano, focado em humanos que, de fato, são seus clientes, e isso não deveria mudar muito entre inbound e IBM, né, você pode ter escolhido inbound errado, mas não necessariamente estava olhando para os clientes errados, você só não estava atingindo bem eles, e estava trazendo um monte de ruído junto. Então, se você tem essa boa definição, de fato, você vai conseguir aproveitar um pouco de conteúdo. Mas, no fim das contas, o que a gente... eu achava que a gente estava aproveitando o conteúdo, a gente aproveitou, mas a gente estava usando de uma forma horrorosa, tá? E como que a gente descobriu a forma de usar? Todo ano, lá em setembro, outubro, a gente não parava, mas eu dividia meu time em duplas e a gente ia falar com alguma coisa entre 6 e 10 clientes. E depois, bem quali mesmo, fazer uma pesquisa de persona e de jornada. Na segunda rodada que a gente fez isso, pós começar a trabalhar com a IBM, o que a gente viu? Juntando anedotas de conversas diferentes, a gente viu que nosso cliente, né, e nesse caso, o cliente mais técnico, né, o decisor lá técnico, o gerente de arquitetura de TI, ele tinha 2 coisas que ficaram que começaram a gritar para a gente. Uma delas ele não vai consumir conteúdo longo, seja vídeo, texto, whatever, durante o período de trabalho. Porque é uma pessoa que está o tempo todo apagando incêndio. É uma pessoa que é odiada pelo time de desenvolvimento, porque é essa pessoa que fica colocando regras e estabelecendo padrões e tal. Então, ele tem que ir lá apagar incêndio. Então, é uma pessoa que não adiantava mandar e-mail para ele muito cedo, ou muito à tarde, ou à noite. Não adiantava, porque ele não ia consumir conteúdo longo lá. Então, uma descoberta foi como que a gente trabalhava o nível de atenção que ele dava para a gente versus os conteúdos que a gente estava mandando na época, que eram todos longos. E a outra cara, eu adoro evento, porque
eu consigo parar, sair da loucura e focar em aprender. E eu gosto muito, muito, porque a arquitetura é um negócio que você vai vendo muitas comparações e não precisam ser empresas análogas. Eu gosto de ver cases de outros arquitetos, de outros gerentes de arquitetura, principalmente de empresas que são mais admiradas por volume ou por terem crescido mais rápido, etc. Então, o que a gente descobriu aí? Uma eu vou trabalhar muito mais em fazer curadoria de conteúdos de autores que ele confia, primeiro, e vou dar os 3 bullets que ele precisa saber, e depois eu vou falar, mas se você quiser passar para o seu time o negócio completo, está aqui. O que a gente também tinha anotado, não como must-have tão forte quanto esses dois, mas ele quer continuar passando, ele quer passar conteúdo para o time, ele acaba sendo um curador, um gateway para acessar o time, e ele quer passar coisas que ele considera importantes. Então, se eu fiz essa curadoria, se eu sugerir aquelas coisas, e ele gosta da fonte, algo tipo Gartner, né, para alguém de TI é muito importante, uma grande empresa, nossa, ele vai usar aquilo. Então, eu comecei a gerar muito mais valor para ele, fazendo um trabalho muito mais barato para mim, em termos de tempo. Porque eu já tinha tudo aquilo, eu só usava da forma errada, o que me deixa muito puto até hoje. Tudo bem, a gente vai descobrindo, né? Se não errar, a gente não aprende. E a outra coisa foi eventos. Eu falei, fico tentando ganhar tempo dele, sei lá, em ligação, em alguma coisa, em tempo de leitura de texto, ou um webinar, etc., quando eu já estou no evento e eu poderia fazer muito mais coisas no evento, garantir que eu tenho case no evento, garantir que a conversa no evento também, eu estou conseguindo envolvê-lo antes, né, fazer ele engajar ele um pouquinho antes para que lá no evento ele assista o que eu quero que ele assista, e eu estar em mais eventos para eu ter mais oportunidades como essa de exposição e de conversa, entendeu? Não adianta eu tentar lá causar uma disrupção no dia dele. Ficar tentando abrir reunião, entendeu? O cara vai estar sempre ferrado. Essa era a realidade. Então, a gente conseguiu descobrir isso, indo lá conversar, entender essa rotina. Então, por isso que eu falo que é entrevista de persona e entrevista de jornada de compra. No caso, esses 2 discovers foram pesquisa de persona, entendendo o dia a dia dele, como ele aprende, como ele fala com o time, o que ele faz o dia a dia, quais são os anseios, o que ele fica puto, enfim. Tá? Então, esse era o primeiro ponto. O segundo, que é da aposta cara. Que é all-in, na verdade o Lewis falou, dá um all-in num modelo de evento ou de conteúdo, né? Para mim, o all-in estrategicamente faz todo sentido. O problema é que você tem que comprovar antes. E aí você tem que comprovar barato, que é growth. As pesquisas ali que você fez. Não é nem pesquisa, mas faz um evento. Patrocina um evento. Faz um evento teu. E Luiz, segundo evento. Aí tem uma pergunta interessante. O que você costuma ver que funciona melhor? Ter um conteúdo muito bem executado, muito aderente à tua persona-alvo e à forma que ela consome conteúdo, e repetir, copiar e colar aquilo ali por 3 anos, ou ter uma agenda, um calendário editorial mais abrangente, mais heterogêneo e mais baseado em pílulas? Para mim, a pergunta tem que ir um pouco mais ampla que isso, tá? Para a gente poder responder. Para mim, tudo parte de quais são as principais dores do cliente. Você entendendo que são essas 2 dores, vamos supor que não deveria passar de 3, tá? Vamos supor que são 2. Eu preciso falar, estou resolvendo essas 6 dores do cliente, a sua comunicação vai ser horrorosa, seu conteúdo vai estar all over the place, não vai comunicar super bem. E eu digo isso porque também, muita gente pode acabar ouvindo isso e falar, não, então vou fazer aqui um calendário de conteúdo, ao invés de tentar focar em poucas coisas. A partir do momento que você escolhe essas 2 dores, vai entender a realidade. Como que você resolve essas dores nos seus clientes hoje? Tem um tipo de conteúdo que todo mundo gosta, principalmente quem trabalha em empresas um pouco maiores, é case. Case, entender a realidade. O outro é tendência, que também tem a ver com olhar para fora. Pelo que eu vou notando e pelo que eu vivo hoje, sendo no Venshop já uma empresa grande, uma das maiores dores que a gente acaba tendo, que as pessoas têm, é de não conseguir olhar para fora, não conseguir tirar a cabeça da água e olhar e entender o que está em volta. Então, se você consegue fornecer isso para ela, num formato e num canal e numa periodicidade que encaixam com a rotina e com o que ela quer, é ouro. E
E aí você fala sobre pílula, sobre calendário, depende muito dos canais. Então, por exemplo, o que na Sensidia naquela época a gente começou a fazer? A gente começou a fazer essas curadorias, eu enviava, era um parágrafo com os bullet points, 3 bullet points no máximo, e a gente trabalhava muito conteúdo nosso, baseado em algumas tendências, saindo em canais respeitados, canais locais respeitados pelo cliente, que ele possivelmente leia ou troque em grupos, etc. E aí, no caso, eram focados em TI. Mas era um trabalho que eu fazia via PR, né? Então, nesse caso, eu entendia PR mais como um canal de distribuição e como um canal de influência de jornalistas, porque era algo muito mais nichado, então a influência em si já tinha sido construída, tá? Então, como que você vai trabalhar essas dores? Eu vou contar o case, eu vou contar tecnicamente como a gente resolve, eu vou contar, e você pode fazer vários conteúdos em cima daquela uma dor que seja, entendeu? E como que você vai amplificando. E algo que pessoas de marketing costumam fazer a gente enjoa muito rápido daquilo que a gente está falando. Porque para a gente está sendo atingido por 100% daquilo que a gente está falando. Não tem como não ser. Só que você, na realidade, não está atingindo, a minoria ou zero das pessoas que você quer atingir são atingidas por 100% de tudo que você faz. Então, muito do trabalho de marketing, de comunicação e que acaba chegando em conteúdo, tem a ver com essa repetição. E de você ser criativo e conseguir ter ganchos diferentes que falam sobre a mesma essência, mas que no fim você está dando perspectivas distintas e formatos distintos para a mesma dor, e você vai escancarando aquela dor. Muito de você criar a armadilha que você falou antes tem a ver com você escancarar a dor, além de você se tornar um conselheiro, também tem a ver com acelerar o time, né, de compra, tem a ver com quão bem você está escancarando a dor e está mostrando que aquilo é algo para tratar mais cedo do que mais tarde. Você sabe que a gente estava falando aqui armadilha. Eu me lembrei de uma pesquisa que saiu uns anos atrás sobre quais profissões você menos confia. Acho que foi nos Estados Unidos. E o marketing ficou em primeiro. Acho que talvez. Pô, eu confio no Luiz, cara, toca bateria, joga futebol americano. Não, no Luiz com certeza, mas eu digo teoricamente aqui, né? Sim. Se a gente usar muito essas expressões armadilha, desculpa que eu que trouxe essa expressão para a mesa aqui, então eu a culpa adorei. é minha. A culpa é minha. Mas se a gente usar muito, a gente vai jogar lenha nessa fogueira aí. Não é uma mas aí isso está falando sinal, aqui né? Marqueteiros e vendedores, entendeu? É um framework só, não é o literal. Então olha só, já puxou a galera de vendas para dentro. Tô certo. Vendas é muito mais pró em fazer boas armadilhas, em conversas, sem você perceber, do que marqueteiros. Marqueteiros são um pouco mais inocentes nisso. Não é o que a pesquisa disse, mas tudo bem. Mas esse é um tema interessante, porque isso é um sintoma, né, Luiz e Rodrigo? Se isso está vindo, é que muito provavelmente os clientes não estão vendo a proposta de valor de conselheiro, e sim como, né, esse cara está querendo me vender só. Né? O único interesse dele é me vender. É um sintoma claro. Para mim, claro. Isso tem a ver com sobreuso de estratégias e que isso vai ficando cansativo com o tempo. Então, hoje, eu sei que quando eu quero acessar algum material, seja para uma compra da empresa, ou alguma coisa que eu estou estudando para Nuvem Shop, ou para mim, eu sei que vão depois ficar me enchendo o saco por e-mail, eu sei. E tem um overuse disso. Mas essa, talvez, inbound, por mais que já tenha mais de 10 anos aí no Brasil, no mínimo, ainda tem uma penetração baixa no consumidor como um todo. Então, ainda acho que a gente vai ter muita extinção de saco aí. Mas quando eu penso em ligação outbound, e nas perguntas gatilho, que são as armadilhas, cara, isso eu já não tenho mais paciência. Eu só desligo porque economizo o tempo de todo mundo, entendeu? O Luiz trouxe um ponto importantíssimo. 2 pontos, né? Primeiro, ele fez o gancho perfeito para a gente fazer inbound do nosso e-book sobre o futuro da área comercial. Porque você sabe que é o seguinte, Luiz, a gente tem um e-book anual que a gente divulga sobre o futuro da área comercial, a gente vai atualizando todo ano. E essa conversa de tudo que você falou está me chamando a atenção para a primeira grande... São 13 tendências de área de futuro que a gente monitora e os reflexos delas em vendas e marketing, organogramas e tal. E a primeira e mais importante delas é a sobreposição de vendas com marketing, do marketing com vendas. É essa junção das duas áreas, né? E eu acho que me chamou muito a atenção no começo da conversa quando você destacou
a importância disso como quase que um trabalho central do ABM, né? Você juntar ombro a ombro ali as duas áreas e eu até ia brincar na ocasião que as áreas no futuro talvez estejam embaixo da mesma governança, né? Para criar realmente um ambiente pensando de uma forma mais tradicional, de organogramas mais tradicionais, mas embaixo de uma mesma C-level, porque tamanha é a necessidade de sinergia. E aí vem o ponto 2, que é uma pergunta, que também de um ponto que me chamou muita atenção. Você falou ali, agora há pouco, que o papel do vendedor deixa de ser prospectar e passa a ser outra coisa, né? Dando a entender que seria quase que um gerente de novos clientes, né? Um cara que ele vai fazer uma... O modelo que a gente chegou lá, de especialização, sim. Uma governança de novos clientes, né? Quer dizer, o que eu preciso fazer num evento, num conteúdo, num disparo de e-mail para realmente gerar valor para essa pessoa e ela virar meu cliente através da geração de valor, não através da conversão, do discurso de venda e conversão de venda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre esse novo papel do vendedor no formato de ABM, né? Detalhe um pouquinho qual que seria o dia a dia desse vendedor nesse contexto que você traduziu ali dos 5 passos para um bom ABM, né? Boa. Desses 5 passos, veja que o vendedor entraria logo depois de você ter conseguido transformar uma empresa mapeada em uma oportunidade comercial. Então, para mim, e aí talvez até esclarecendo um pouco, um ponto importante o vendedor segue sendo closer, ele vai ter que fazer reunião, ele vai ter que fazer proposta comercial, ele vai ter que fazer convencimento, mas ele vai fazer isso sobre uma empresa que ele concordou antes que era alvo, que tem um fit potencial olhando de fora, que está num timing em que eles estão abertos para conversar sobre uma proposta comercial. Então, eu estou tirando o vendedor ativamente, né? Claro, ele acaba ajudando em passos anteriores junto com o time de marketing, né? Sendo, às vezes, o porta-voz ou sendo a origem do touchpoint, mas com o objetivo de engajamento. Mas na estrutura que a gente tinha feito lá, era mais raro. Trabalhava a partir do momento que a oportunidade existe. O que isso significa, né? Que é o trabalho normal de closer. Minha visão é que ele consegue aí ser mais especialista em não precisar ir caçar o contato do zero frio. Ele vai pegar uma oportunidade muito mais pronta para poder seguir e fazer o trabalho que ele faz muito bem. E, claro, depois tem o gerente de conta, que é a expansão da conta, mas aí esse é um outro estágio na evolução da carteira. Que é uma tendência que está no e-book também, que é de marketing descer no funil até quase a boca do funil de vendas e marketing, né? Exato. Vendas ficar só com a pontinha do funil. Ao mesmo tempo, vendas acaba também participando desses touchpoints, porque você ficar trocando o remetente o tempo todo, isso não te ajuda a estabelecer a confiança que você precisa, né? No fim, por mais que você queira estabelecer a confiança na marca, quando você fala de pessoa para pessoa, a confiança depende desse contato 1 a 1, tá? Então, não existe um milagre, algo que você... Não, a pessoa está falando com a IBM, dane-se. Não é isso. Tem que ter um nível de confiança naquele touchpoint, né? Então, o que deveria se fazer também, entendendo esse contexto, é evitar com que se façam muitas transições, entendeu? Principalmente antes de um contrato assinado. Depois, também você não quer continuar fazendo muitas, mas você já tem um pouco mais de leverage para poder fazer. Fantástico, Rodrigo. Não, eu ia falar o seguinte, Luiz, acho que em 20 minutos de podcast você resumiu, assim, tem um playbook perfeito de A a Z, a gente só tá te enrolando aqui do minuto 20 até foi pro prático. Foi pro prático. Não, porque os 5 passos ali que o Luiz trouxe, cara, é um playbook, né? É um playbook perfeito de execução, né? Me pareceu. Isso você pode usar em outros contextos também, porque isso no final você, a partir do entendimento do cliente e de particularidades desse cliente, da jornada ou de quem você precisa, o marketing, né, tudo que faz em conteúdo, escolha de canais, frequência, tudo isso depende disso. Esse 5 passos, ele é adaptado para essas
para o mundo IBM, né? Então, claro, em alguns outros cenários, talvez você dê mais atenção, você cria um passo novo, ou você corte algum, porque não tem esse nível de particularidade, mas, essencialmente, se você não conhece o cliente, você não faz marketing. E, Luiz, que tem uma última pergunta aqui, que é, para quem está interessado em se aprofundar sobre o tema, eu estou nesse grupo, inclusive, porque eu achei o tema extremamente interessante. Qual o melhor conteúdo, curso que você recomenda fazer para quem quer realmente dominar o IBM? Vamos lá. Tem um player brasileiro de IBM que começou relativamente há pouco tempo, mas é do Felipe Spina, que também atuou vendendo para grandes contas por um bom tempo, então tem bastante coisa lá. Ele tem uma certificação, chama Maestro IBM, então vai lá, tem algumas coisas. E tem um player de IBM americano bastante robusto, que chama Demand Base. Eles também têm certificação, tem evento, tem um monte de coisa. Então, esses dois, com certeza, o pessoal vai estar em boas mãos. Eu também tenho um Medium, artigos, e eu postei webinar que eu fiz, e palestra, enfim. Então, você procurar Luiz Piovesan no Medium, você vai achar lá meu Medium, vão ter alguns textos da Nuvem Shop, vão ter várias coisas de IBM, e consegue se encontrar lá também. Ótimo, ótimo. Fantástico, fantástico. Maravilha. Luiz, queria te agradecer demais aqui pela participação, adorei o papo. Você tem um dom para dar aula, inclusive, porque eu achei tua comunicação muito didática, foi muito claro nas tuas colocações, né? Além de um dom para novela também, né, Luiz? Porque o Luiz, ele parece aquele ator que fez o Casa Nostra não, aquela novela da Globo. Aí tu me pegou, não assisto novela da Globo, Rodrigo, me tira dessa. Poxa, cara, não, mas é uma clássica. Eu prefiro imaginar o Luiz como running back dos Packers. Aí eu prefiro. Tá bom. O cara com capacidade. Aí me dá desculpa para comer mais, então é isso que eu quero. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Muito bem. Me fugiu o nome do ator, cara, da Globo, mas é um elogio, porque o cara é... Obrigado. Cara bonito. Cara bonito. Entendi. Cara bonito. Muito bem, Luiz, obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Rodrigo. Chegamos ao final aqui de mais esse Raise the Bar. Para quem gostou do conteúdo, segue a playlist do programa. E para quem ainda não conhece o Sales Career, que oferece o podcast, que é a aceleradora de carreiras de vendas e marketing da The4 Sales Company, procura lá no Instagram, no LinkedIn e segue a empresa por lá. Todo dia eles divulgam conteúdos exclusivos sobre carreira, bastante interessante. Bom, por hoje é isso. Nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço para o Luiz e para vocês. Até lá.